Existe uma chave. Se você puxar, metade da humanidade morrerá. E se você não girar, em 100 anos, toda a humanidade estará extinta. Com essa premissa, hoje será lançado mundialmente o filme Inferno. O filme Inferno, baseado no livro Inferno, de Dan Brown. O filme faz parte de uma saga que é protagonizada pelo Tom Hanks, em que ele interpreta o personagem Robert Langdon. Esse filme já é o terceiro dos 4 livros lançados pelo Dan Brown. Ele, diferente do que acontece nos livros, em que ele deveria ser o 4º filme de uma história que até agora tem 4 livros, ele será o terceiro filme. Só que nos cinemas começa com o Código da Vinci, depois vem Anjos e Demônios e depois vem este filme. Assim sucessivamente. Esse quadro se chama O Que Esperar. O que esperar do filme Inferno? Em todas as adaptações literárias que vão para o cinema, acho que as pessoas mesmo já conseguiram perceber uma certa fórmula, ou eu não sei se é descaso, ou enfim, uma maneira de angariar novos lucros, ou então de testar ideias novas que Hollywood faz. Mas assim, o que você espera quando você vai ver uma adaptação literária? Você quer ver um filme que retrate o mais fiel possível o livro que você leu, seu livro favorito, entre aspas, ou um livro muito bom que você leu, e aí você espera que a adaptação do cinema seja no mínimo aceitável. Muita gente sabe que não dá para colocar tudo que você viu num livro dentro de um filme. Primeiro porque é caro, dependendo da história. Segundo porque fica muito longo e tem pessoas que não têm paciência para assistir um filme de... Por exemplo, se você for pegar um livro de 300 ou 400 páginas, vai dar um filme de mais ou menos 4 horas e meia, dependendo de como eles fazem, de como anda a história. E para Hollywood isso não é viável, porque eles teriam que pagar mais caro aos atores, dar mais dinheiro aos atores, aumentar o custo de produção, e esse custo de produção pode não ser recompensado nos cinemas, né? Então, esse quadro se chama O Que Esperar Por Quê? Eu quero fazer o possível para preparar vocês que vão assistir daqui a poucas horas Inferno, o filme. Se você for pegar os livros do Dan Brown, os livros e os filmes, você vai ver o seguinte: o Código da Vinci foi uma adaptação legalzinha. Eu daria um 6. Isso, daria 6 para essa adaptação literária. Por quê? Eles cortaram muita coisa, deixaram de explicar muita coisa, e aí fizeram um filme. E pelo embalo do livro, a galera foi no cinema assistir. E foi muita gente assistir esse filme. Esse filme depois saiu em DVD, depois virou um jogo de videogame, virou um jogo de celular. Enfim, foi um filme em que eles tiraram o máximo de dinheiro que poderiam tirar. Só pra você ter uma ideia, com o filme foi mais ou menos 750 milhões de receita. Mas teve jogos para PlayStation 2, computadores, etc. Com Anjos e Demônios o negócio já foi um pouco mais curto. Mas assim, Anjos e Demônios, pra mim, era um filme legal. Foi um filme legal que deu 4 pela história. E por ser um filme divertido eu dou uns 8. Por que eu dou uns 8? Porque eu li o livro Anjos e Demônios umas 3 vezes antes de lançar o filme. Então quando eu vi o filme, eu falei que merda era essa. Por quê? No filme, a primeira coisa que já começa errado é a troca de nomes dos personagens. Você não sabia quem que era quem, e ainda inventavam nomes que não tinham no livro. Por exemplo, no Código da Vinci o pessoal reclama muito que alguns dos figurinos não estavam condizentes com a pessoa. E nem a maquiagem dos personagens, enfim.
reclamaram muito disso. E no Anjos e Demônios chegou a ser pior, porque trocaram o nome dos personagens. E uma coisa que eu notei no filme Anjos e Demônios é que se você não lesse o livro, você não saberia por que o vilão fez aquela coisa. Fez toda aquela armação lá, que no final deu tudo certo. Mas enfim, voltando pro filme de hoje, que vai ser lançado hoje, Inferno. No livro, a personagem é loira, mas a atriz Sienna Brooks, na Stallone, está morena. E o que vocês não devem esperar que aconteça no filme? Vocês não devem esperar que ela retire o cabelo e se revele careca no filme. Porque no livro ela é careca. Isso não vai eu acredito que não vai acontecer. Outra coisa que vocês não devem esperar, que desde quando o filme foi anunciado, começou a ser material midiático produzido, anunciado, eu não vi nos teasers, nem nos trailers, e nem muito menos no casting, que é a lista de atores, que é o conjunto de atores escalados para o filme, eu não vi nenhuma menção ao Dr. Ferris. Bom, então não vamos ter as cenas que eram divertidas com o Ferris no livro, não vamos ter no filme. O que eu também acredito que eles não vão fazer é explorar muito o conceito do transhumanismo, que é um conceito que o Dan Brown explorou bastante no livro. Ele deu uma explicação sobre quem são os transhumanistas, falou sobre os nomes que eles usam, enfim. Isso eu acredito que não vai ser explorado no filme. Eles vão se centrar mais no bilionário que criou um vírus e eles têm que deter esse vírus. Então eu acredito que muitos conceitos vão ser cortados fora. Uma coisa que eu achei que não ia ter no filme, que vai ter no filme, a Vaienta, a mercenária contratada pelo diretor, para poder tentar impedir o Langdon. Eu achei que não ia ter ela no filme, por quê? Nos primeiros materiais ela não tinha sido anunciada, quando os primeiros atores tinham sido anunciados, ela não tinha sido anunciada também, a Vaienta. E no filme ela vai ser interpretada pela atriz Ana Urawa, acho que é assim que se escreve. Eu vou deixar nos comentários também o casting dos atores de Inferno. Eu vou deixar aí e vocês vão ver. Eu pude ver que tem mais de 20 atores, alguns com trabalhos bem conhecidos até, que vocês vão poder ver no filme hoje à noite. Acho que outra coisa também que eu achei que não ia ter no filme, muitos de vocês já viram até, porque no primeiro material, quem chegou a ver os primeiros materiais, não viu nenhuma menção de quem seria o Bertrand Zobist. Só falaram que o Iran Khan, parece que é o nome do cara, ia ser o diretor, que ele ia ser o diretor lá da organização. Aí a primeira coisa que eu pensei, juro pra você, cara, a primeira coisa que eu pensei, puta merda, vão tirar o Bertrand e vão colocar o diretor pra ser o vilão. Foi uma das primeiras coisas que eu pensei, quando os primeiros materiais, ou a primeira vez que os atores foram anunciados, foram aparecer na mídia. Foi a primeira coisa que eu pensei, puta merda, vão tirar o Bertrand. E assim, quando o Bertrand Zobrist foi escolhido, eu imaginava outra pessoa totalmente diferente. Na minha opinião, a melhor pessoa para interpretar o Bertrand Zobrist seria o Hugh Laurie, que é o Dr. House, médico Dr. House. Mas enfim, foi escolhido Ben Foster, espero que ele faça um bom trabalho. A dublagem parece que ficou boa, a dublagem do ator lá no filme. Outra coisa também que eu queria chamar a atenção para vocês é que assim, quando a primeira vez que o Inferno foi anunciado, ele foi anunciado para 19 de novembro. Vocês podem conferir em notícias antigas. A primeira vez que o filme foi anunciado foi para 19 de novembro desse ano. Aí vocês falam, mas por que adiantou para outubro? Gente, adiantou para outubro. Quando adiantou para outubro, eles deram 3 datas. Primeiro eles deram 14, depois falaram em 13 e depois falaram em 12. Mas eu explico para vocês por que falaram essas datas. Assim, é que 12 vai estrear o filme Star Wars Rogue One. Rogue One, é O Despertar da Força, com a Daisy Ridley, né? E aí, depois que esse filme se mostrou um grande sucesso e tal, logo no mesmo ano que lançaram esse filme, o Star Wars O Despertar da Força, eles anunciaram que esse ano teria o Star Wars Rogue One. E quando é que iria para Star Wars Rogue One, Fábio?
iria cair no dia 20 de novembro, né? A primeira data que eles anunciaram foi no dia 20 de novembro. Aí vocês falam, ué, mas Inferno no dia 12? Era no dia 19 de novembro a primeira data? Pois é, Inferno foi anunciado primeiro e eles já tinham uma data definida. Só que aí, vocês pensam, né? Star Wars, o pessoal de Inferno ficou com medo lá. Falou assim, não, porque se eles lançassem o filme na mesma semana, ou melhor, um dia depois de Inferno, puta, ia esmagar a bilheteria de Inferno. E aí, então, eles resolveram adiantar o filme. Colocaram nessa semana, que ele vai ter que eles consideraram uma semana mais tranquila para se lançar um filme e obter um bom lucro, né? E aí, agora o segundo motivo mais importante. Eu já postei numa página chamada Dan Brown Brasil, uma página muito legal que vocês poderiam até curtir. Quem não curtiu essa página, curte lá. O segundo motivo foi que a Felicity Jones foi escalada para ser a protagonista do filme Star Wars Rogue One. Isso mesmo. Ela vai ser a Jyn Erso. Acho que é Erso que se fala, ou Jyn Erso. Enfim, vai ser a protagonista do filme e vai fazer lá vai fazer o casting do filme, vai fazer a produção do filme, vai fazer festival relacionado ao filme, enfim, ela vai aparecer em convenções e tal. E, pô, aí vocês pensam, puta, a Felicity Jones no outro filme, no mesmo mês, assim, ficaria estranho, né? Então, eles pensaram, puta, então o pessoal pensaram assim, não, a gente muda, tudo bem, beleza, a gente muda para outubro, que vai ser mais tranquilo pra gente, vai ser mais tranquilo. E também eles tinham o luxo de mudar porque, assim, a produção do filme estava bastante adiantada. Teve, inclusive, algumas falhas de produção também, que os atores tiveram que dar uma pausa. 2 semanas depois que tinham oficialmente acabado as gravações, eles voltaram lá. Eles voltaram para poder refilmar algumas cenas, que na edição não ficaram boas. Eles tiveram que refilmar algumas cenas. E aí, ocorreu isso. Mas, enfim, voltando ao assunto principal. O que você não pode esperar no filme? Vou logo avisando, para vocês não se darem mal e não se decepcionarem. Não esperem pelo Ferris, não esperem que a Felicity Jones retire a peruca, porque aquilo não é uma peruca, deve ser o cabelo original dela. Não espere um assunto aprofundado sobre o transhumanismo, eles vão ser mais rápidos com isso. Assim, uma coisa que antes de eu continuar com o que você não deve esperar, uma coisa que é importante ressaltar é que o roteirista de Inferno é o mesmo roteirista de Anjos e Demônios, ou seja, é por isso que eu tô assim meio... Eu tô com muito medo do que esse cara vai fazer. Eu sinto que eu vou gostar do filme, mas eu vou ter alguma decepçãozinha. Tomara que eles não mudem o nome de ninguém, né? Enfim, eu provavelmente não verei o filme hoje, mas eu vou ver provavelmente no final de semana. E quando eu ver o filme, eu provavelmente vou gravar um videozinho. Isso vocês decidem. Senão eu já gravo um vídeo sobre outra coisa, enfim. Bem, agora o que vocês podem esperar do filme? Podem esperar o Bertrand Zurbrist, que vai ter. Podem esperar a Valenta. E podem esperar os flashbacks do Langdon, né? Os flashbacks da história antiga, da Renascença e tal. Esses flashbacks, a primeira vez que foi usado foi no próprio filme O Código da Vinci. Só que no Inferno ele vai ser muito mais explorado. Enfim, eu acho que essa parte é a parte que eu mais vou gostar, além da história, é claro. Enfim, acho que é isso. Galera, espero que vocês gostem do filme, curtam o máximo que for, e lembrando que, mesmo que vocês não gostarem do filme, assistam, vão no cinema, leve um amiguinho, a mãe, o pai. Por quê? Tem uma regra que a produtora impôs ao Dan, que o filme deveria ter uma meta de pelo menos 500 milhões de dólares em arrecadação, para eles poderem produzir O Símbolo Perdido. E O Símbolo Perdido promete ser um filme muito melhor, viu, gente? Então, por favor, vão ver o filme. Espero que gostem. É isso. Tchau.